falar para vocês, a gente vai agora para a nossa segunda entrevista nesse programa especial sobre home office. A gente ainda tem daqui a pouco a advogada Mayra Cavalcante falando sobre a fragilidade da legislação brasileira em relação a isso, mas agora a gente vai falar da fragilidade da nossa saúde. Queria muito agradecer ao Dr. Renato Duarte, que vai conceder essa entrevista para a gente. Estou esperando ele entrar ali para a gente poder conversar, né? Porque nós precisamos cuidar de tudo da nossa saúde. Eu acho que nesse momento a saúde nunca se mostrou tão frágil, na verdade, né? Frágil porque nós estivemos diante de situações que a gente não pode controlar e onde a nossa saúde ficou muito vulnerável. Então, a partir de agora, eu vou entrevistar o Dr. Renato Duarte, que é angiologista, cirurgião vascular, uma autoridade no assunto. Eu fiquei impressionada quando nós postamos que você ia ser entrevistado, a quantidade de pessoas que reputaram o seu trabalho muita qualidade e que também disseram que você era uma autoridade nessa área e que também estavam preocupadas. Então, muita gente acompanhando a gente pelo YouTube, pelo portal, pelo Instagram da Rede Meio Norte em 18 estados do Brasil. Então, doutor Renato, obrigada pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda como cirurgião vascular, principalmente, como angiologista também, não é uma agenda simples, mesmo à noite, mas por ter aceito o nosso convite de falar sobre um tema tão importante ligado à pandemia, ao coronavírus, e ligado também ao home office, já que tem muita gente trabalhando em casa e muito tempo sentado. Então, a gente vai conversar com você, mas eu queria primeiro agradecer que você aceitou o nosso convite. É um prazer para mim participar do seu programa, com certeza. Muito obrigada. A gente vai começar falando da questão do coronavírus, que a gente escuta muito falar, trombose. O coronavírus é trombogênico. Se você tiver trombose, você corre o risco de ser amputado. Então, assim, a pandemia com o coronavírus, ela trouxe isso para a gente e eu acho que nós não devemos perder a oportunidade de falar sobre trombose e trombose dentro desse contexto de coronavírus e de pandemia. O que seria importante, na sua opinião, que é um especialista no assunto, que a gente saiba de fato, doutor Renato? Bom, Maia, é entender realmente que nós estamos passando por uma doença nova, né? E que realmente ela predispõe o paciente a eventos trombóticos, tanto na área arterial, no sistema arterial, quanto no sistema venoso, né? Na área arterial, ela pode determinar essa trombose periférica, perda de membro, como você mesmo falou, as amputações, pode determinar o infarto, quando na árvore coronariana, pode determinar o acidente vascular cerebral, quando na árvore cerebral, pode determinar a trombose venosa, né, quando na árvore venosa, e também a embolia pulmonar, que é o trombo se deslocando das veias dos membros inferiores para o pulmão. É possível? Uma Sim, pode outra falar. particularidade importante dessa doença é o comprometimento pulmonar, né? Tanto na forma levando à hipoxemia, quanto ao que a gente chama de síndrome do desconforto respiratório agudo, né, SARA, que quando grave, faz com que o paciente necessite de suporte ventilatório em unidade de terapia intensiva. É importante saber que tanto os eventos trombóticos, né, o acometimento da circulação arterial venosa, quanto o acometimento pulmonar, geralmente ele é determinado por uma reação inflamatória exacerbada que essa doença apresenta, né, é uma característica dessa doença, assim como a ativação da cascata de coagulação, que é o que leva aos eventos trombóticos. Então, respondendo a sua pergunta, é sim essa doença, uma doença que apresenta uma alta taxa de eventos trombóticos, né? Principalmente a embolia pulmonar. E esses eventos trombóticos, associados a essa resposta inflamatória exacerbada, é o que leva ao comprometimento pulmonar, que na grande maioria das vezes é o que leva ao óbito do paciente. É possível prevenir ou tratar essa condição para evitar complicações? O que a gente pode fazer? A gente tem que
incluir exames rotineiros do nosso check-up que revelam isso. A trombose, ela dá sinais. Como que a gente lida com essa situação para saber se estamos ou não vulneráveis num momento tão delicado de saúde no mundo? Então, falando dentro da doença COVID, né? O que se tem, a gente não conhece muito bem qual é o completo mecanismo trombogênico da doença, isso a gente não conhece. Assim como também a gente não conhece ainda um score de risco que possa prever com precisão qual é o paciente que vai evoluir com esses eventos trombóticos, entendeu? Entendi. Também a gente não conhece qual a melhor forma de prevenir esses eventos trombóticos, que a gente chama de profilaxia, né? Tromboprofilaxia. O que a gente tem utilizado na prevenção desses eventos trombóticos é o que a gente já utiliza na prevenção de outras situações que predispõem à trombose, tá certo? Que são condutas já bem estudadas através de trabalhos científicos, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem certo é que todo paciente que está internado para tratamento de COVID, ou seja, na sua forma moderada a grave, ele deve receber prevenção contra a trombose. Esses pacientes, isso já é uma coisa bem determinada. E o esquema de prevenção contra a trombose é o que a gente já utiliza, como eu falei ainda há pouco, para as outras situações que são de maior risco para a trombose, certo? Então, paciente internado com COVID, independente da faixa etária, independente de qualquer outra patologia que ele possa vir a apresentar como fator de risco para a trombose, ele deve receber a prevenção contra a trombose. Então, nos pacientes internados, a gente não faz uma avaliação de risco para saber se esse paciente vai precisar ou não da prevenção. Já está estabelecido que todo paciente internado para a COVID ele tem que receber a prevenção contra a trombose. Uma coisa que a gente não conhece bem é nos pacientes que não estão internados, que são acometidos da COVID, ou seja, aqueles pacientes que fazem tratamento em casa, se esses vão sim precisar de uma tromboprofilaxia. Talvez nesses a gente precise fazer uma avaliação de risco para saber se eles vão precisar realmente dessa tromboprofilaxia. Vou dar um exemplo. Se você pega um paciente idoso, né, que contrai COVID na sua forma branda, na sua forma leve, que vai ficar em casa, mas ele é idoso, mobilidade reduzida, ou é portador de neoplasia, ou já teve um tromboembolismo prévio, né, já teve trombose venosa prévia, é um paciente que faz uso de reposição hormonal. Esse paciente, com certeza, eles são de maior risco de desenvolver trombose. Então, apesar de ter uma forma leve de COVID, provavelmente eles vão se beneficiar com uma tromboprofilaxia, certo? Uma coisa também interessante é que essa tromboprofilaxia, ela não se faz apenas durante um período da doença. O que se tem notado, o que se tem demonstrado é que essa profilaxia ela deve ser estendida no mínimo 45 dias. Ou seja, mesmo que a pessoa já saiu daquela fase dos 14 dias preconizado para observação da quarentena do paciente com COVID, mesmo o internado e o paciente em casa, que vai receber a profilaxia, essa profilaxia deve ser estendida, né, por um período de pelo menos 45 dias. Entendi. Agora, a questão do home office, que está exigindo muito mais das pessoas, e trabalhando muito mais, a gente estava falando sobre isso ainda há pouco, a produtividade aumentou porque ela não se dá pela presença, mas pela entrega. Então, tem muita gente em home office, terminou trazendo outros problemas de insuficiência venosa, por exemplo. Então, muita gente se queixando de dores que antes não tinham ou de problemas de insuficiência que podem ter se agravado por conta do home office. O que fazer para ficar atento a isso e qual é a sua opinião sobre isso? Que dica o senhor tem para nos dar? Então, o que a gente sabe é que nós temos um mecanismo fisiológico de melhora do retorno venoso, né? E esse mecanismo é a movimentação frequente da musculatura da panturrilha, que funciona como uma bomba periférica, melhorando o retorno venoso.
Qualquer situação onde essa bomba muscular, esse nosso coração periférico, que é assim que a gente costuma chamar, ele se torna ineficaz, nós teremos, com certeza, uma diminuição do nosso retorno venoso, que a gente chama de estase circulatória. E essa estase circulatória é que, na grande maioria das vezes, determina a sintomatologia dos problemas circulatórios periféricos. Ou seja, os pacientes que têm um retorno venoso diminuído, que têm uma estase circulatória, por conta de uma menor movimentação da musculatura da panturrilha, eles vão desenvolver mais frequentemente dores, cansaço, peso, desconforto, cãibra, inchaço nas pernas, né? A trombose venosa profunda, ela pode acontecer nessas situações. Por quê? Porque um dos pilares que determina a trombose venosa é justamente essa estase circulatória, né? Ou seja, os pacientes que têm estase circulatória, que têm alteração da coagulação, né, que a gente chama de hipercoagulabilidade, os pacientes que têm dano vascular venoso, eles têm maior risco de desenvolver trombose. Então, os pacientes que estão mais parados, né, com os membros mais imóveis, mais imobilizados, né, com movimentação diminuída, eles têm, com certeza, um risco maior de desenvolver tanto os sintomas da estase circulatória, quanto o risco maior de evoluir para uma trombose venosa. Logicamente, a trombose venosa, nessas situações, ela não é tão frequente. A gente ouve falar das tromboses associadas às viagens longas, né? As viagens de avião com um tempo maior de que 8 horas, as viagens em transporte mesmo terrestre com tempo longo, eles podem evoluir com a trombose venosa. Não é, logicamente, uma causa frequente de trombose venosa, né? Uma causa comum, mas pode acontecer sim, por conta dessa imobilidade, por conta dessa estase circulatória. Esse trabalho home office, é uma coisa nova na nossa realidade, né, por conta da pandemia. E, com certeza, a gente quem faz esse tipo de trabalho, deve se policiar para evitar ficar muito tempo na posição sentada, ficar muito tempo numa posição em pé, parado, né? Você não deve ficar muito, mais do que 1 hora e meia, 2 horas, né, sentado trabalhando. Você deveria se policiar para levantar, andar um pouquinho na sua residência, né? Utilizar aqueles mecanismos embaixo dos pés onde você possa movimentar a articulação do tornozelo, fazendo a movimentação da musculatura da panturrilha, melhorando o retorno venoso, né? Uma coisa também que o trabalho de home office, né, em casa, quando você fica muito parado na frente do computador, você esquecer de se hidratar, né? E o aumento da viscosidade sanguínea também é um fator que favorece o aparecimento das tromboses, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente não tem ainda estudo mostrando que realmente o trabalho de home office vai determinar aumento da incidência de trombose venosa profunda, né? Nós não temos, mas provavelmente, como nós estamos passando por essa situação nova, é de se esperar que futuramente a gente venha a falar sobre isso, com certeza. Sim. A questão, para a gente encerrar essa área de saúde, a questão do sistema circulatório é muito importante. E a gente dá muito pouca importância a isso, né? A gente geralmente só alerta para isso, atenta para isso, quando temos um problema como os que nós acabamos de falar. Eu acho assim que a circulação sanguínea, a gente, até poetizando, ela é o que nos mantém vivo. A gente tem órgãos vitais que a vida deles é toda me ajude, doutor, é como se ela fosse conectada pela corrente sanguínea, é como se ela fosse, não, ela é conectada pela corrente sanguínea. Então, assim, todos os nossos órgãos estão interconectados pela corrente sanguínea, pela circulação sanguínea. Por que a gente dá tão pouca importância a isso? Eu acho que isso deveria ser ensinado na escola, nas igrejas, em tudo que é lugar, porque eu acho que a gente não dá a menor importância a isso e muito provavelmente por falta de informação. Eu vou colocar um dado, se você me permite,
para fortalecer essa sua preocupação quanto aos problemas circulatórios. As duas principais maiores causas de morte no mundo e também no Brasil são as doenças cardiovasculares, né? É o AVC e o infarto agudo do miocárdio, são as principais, entendeu? E veja bem, nós estamos envelhecendo, nós estamos com a longevidade maior, né? Na década de 40, a expectativa de vida brasileira era 45 anos. No ano passado foi publicado o dado do IBGE, que a longevidade, a expectativa de vida do brasileiro está em 76 anos e pouco, né? Ou seja, nesses 79 anos, nós ganhamos aí, né, fomos premiados, né, com 30 anos a mais de sobrevida, né? Nós ganhamos 3 décadas de vida. Sim. E junto com esse ganho, as doenças vêm, né? Nós vamos ter doenças crônicas. E as principais doenças estão relacionadas ao sistema cardiovascular, né? Então, assim, nós ganhamos, como eu falei, nós tivemos um presente de 3 décadas de expectativa de vida, mas ganhamos também um desafio. Qual é o desafio? Como envelhecer bem, como envelhecer com saúde, né? Então, tem vários estudos já mostrando que a melhor maneira de prevenir as doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, é você ter um bom estilo de vida, é mudar o seu estilo de vida para que possa viver melhor, né? E o que significa mudar esse estilo de vida, né? Então, assim, já existe a medicina do estilo de vida, onde os médicos se preocupam em orientar os seus pacientes no sentido de melhorar esse estilo de vida para que, juntamente com a sua genética, possa tornar a sua longevidade mais saudável, né? E que preocupação a gente teria no sentido de melhorar esse nosso estilo de vida? É ter uma boa alimentação, praticar atividade física, ter boa noite de sono, né? Abolir totalmente o tabagismo, diminuir a ingesta de álcool e viver uma vida com menos estresse, né? Então, se você conseguir essa meta na sua vida, ou seja, mudar seu estilo de vida para que possa utilizar esses parâmetros que eu coloquei, você com certeza muda completamente vai ter tudo, né? uma vida mais saudável, né? Sim. Livre de doença. E tem trabalho mostrando isso, né? Tem trabalho mostrando que as pessoas que chegam aos 50 anos, obedecendo esses parâmetros que eu coloquei, eles vão conseguir viver, ter uma expectativa de vida livre de doença, os homens cerca de 10 anos mais, a mulher cerca de 12 anos mais, livre de doença. E as principais doenças são as cardiovasculares, né? O ligado ao infarto e ao AVC. E aí você acabou dizendo para a gente como é que a medicina preditiva alcança a sua área, né? Você acabou dizendo para a gente que, na verdade, o preditivo ele tem que ser pautado na medicina que valoriza a saúde das pessoas, não primeiro a doença, mas primeiro a saúde. Acho que é por isso que você é um médico tão querido e que as pessoas acreditam tanto no seu trabalho, que tem tanta credibilidade. Eu queria agradecer o seu tempo por estar conosco e dar informações tão importantes e abrir um parêntese na nossa entrevista. Agradecer o cuidado com que você cuidou e operou do nosso colega cinegrafista, o Mário, nosso querido Bob, né? A gente sabe o tanto que você foi importante dentro do tratamento dele e o tanto que você foi parte de uma equipe médica que tentou fazer o máximo para que ele ainda estivesse entre nós. Então, a gente queria agradecer, em nome aqui da Meio Norte, o carinho, o cuidado, o zelo, o talento, a dedicação, a vocação que você tem para a medicina e de ter sido parte desse momento com ele. A gente tem certeza que ele estava em boas mãos. Muito obrigada. Eu só tenho que agradecer o carinho das suas palavras e agradecer o carinho do convite também.
Tá bom, muito obrigada. Vamos falar mais vezes sobre esses assuntos, porque eu acho que isso deve ser parte das nossas vidas, na verdade, em relação ao cuidado que a gente deve ter com o nosso corpo, principalmente com esse sistema, né, importante de circulação sanguínea.